Ora, olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, nos negócios, também na liderança. E hoje nós estamos a começar o podcast, mas ainda antes já estivemos largos minutos à conversa. Eu gostava de já que tivéssemos, inclusive, começado a gravar este off que fizemos antes, porque realmente acho que já foram aqui discutidos alguns pontos muito interessantes. Hoje o nosso convidado é o Marco Vidal. O Marco é fundador e partner da Nimble. Vamos ter a oportunidade de falar o que é que faz a Nimble e as diferentes facetas, no fundo, que esta empresa tem. E vamos ter seguramente aqui um podcast bastante rico. Marco, seja muito bem-vindo. E se calhar, olha, estamos efetivamente pronto pelo início. Ou seja, Marco, como é que nasceu a Nimble? No fundo, o que é que te inspirou a fundá-la e o que é que faz a Nimble? Antes de mais, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Pedro. De facto, a Nimble é uma empresa que nasceu em 2012 com uma ideia muito clara, que era pôr a tecnologia, em particular tecnologias exponenciais, se quiserem, dos quais a inteligência artificial é um exemplo, ao serviço das pessoas e das organizações, mas com um propósito. Portanto, a Nimble nasce em 2012, como disse. Na altura, falar em inteligência artificial em Portugal era quase uma coisa, era muito académico, né? Basicamente não se falava muito em inteligência artificial em Portugal na altura, mas nós víamos uma revolução a acontecer. Nós víamos o mundo a ser inundado de dados, os dados estavam a explodir, e sabíamos que seria importante colocar estes dados, obviamente, tratar estes dados e colocar esses dados ao serviço, obviamente, das pessoas através de soluções, e claramente a inteligência artificial teria um papel fundamental nisso. Portanto, se quisermos, nós vimos um mundo com abundância de dados e com escassez de sentido. Nós estávamos a perceber que o mundo era esse mundo que estava, obviamente, a acontecer, e o que fizemos foi, ok, nós temos um conjunto de competências fortes, tínhamos já experiências em inteligência artificial prévias e decidimos, ok, vamos obviamente, avançar com a Nimble, garantindo que a Nimble vai ter um papel importante em todo este novo mundo que começa a emergir, que começa a acontecer. Portanto, o que nos inspirou foi criar uma organização que ligasse tecnologia a impacto, que não se perdesse no ruído dos dados, mas que garantisse que esses dados eram tratados e eram utilizados com clareza, com rigor e com impacto. Foi isso que nos inspirou. Começámos com uma pequena equipa, começámos com uma equipa muito motivada em resolver problemas altamente complexos, pessoas com muitos anos de experiência já nestas áreas de dados e com participações dos mais variados projetos, dos mais variados setores. E o espírito sempre foi esse, foi, num mundo cada vez mais complexo, resolver problemas reais com inteligência e sempre com impacto. E, portanto, é isso que a Nimble nasce com isso, nasce com esse objetivo. E garantir, obviamente, que tem impacto, cria impacto utilizando tecnologias que seriam inevitáveis e que nós vimos em 2012 que seriam inevitáveis no futuro, como a inteligência artificial, entre outras tecnologias exponenciais. Sim, é muito interessante o que tu referiste há pouco, quando dizes o mundo com tanta abundância de dados e tanta escassez de sentido, não é? Ou seja, acho que aqui uma expressão que resume muito bem. Se tu tivesses aqui que definir vários dos projetos que vocês trabalharam dentro deste contexto, ainda por mais num período onde não se falava realmente muito disto, provavelmente tiveram aqui alguns desafios, até porque do ponto de vista de mercado e de notoriedade, se calhar, como tu dizias, não era algo tão falado ou que não estava, obviamente, tão na moda como hoje está, e, portanto, isto, obviamente, é algo hoje que acaba por estar muito na presença dos mídias e, portanto, e tudo aquilo que são produtos associados a esta área. Como é que foi este caminho? Que projetos é que tu destacarias ao longo deste percurso até 2025 e quais é que seriam os principais learnings? Basicamente, Marcos, nós participámos em vários projetos muito interessantes em diferentes momentos, obviamente, da vida da Nimble. Eu posso começar, obviamente, com uma experiência que tivemos há muitos anos e que alguns elementos até da equipa Nimble, por vezes, acabam por brincar comigo, dizer que a única coisa que eu sei de inteligência artificial é de regressões logísticas. E, portanto, para terem uma ideia, já em 2003, 2004, nós estávamos a usar regressões logísticas, que é uma das técnicas mais básicas, se quiserem, para, por exemplo, levar a cabo projetos de análise de churn, que são aqueles projetos que tentam perceber qual é a probabilidade de tu perderes um cliente e por aí fora. Portanto, nós já trabalhámos com regressões logísticas para operadores de telecomunicações, para empresas seguradoras em 2003. Ok? E, obviamente, na altura os findings, né, porque havia poucas pessoas a trabalhar com esse tipo de técnicas e tecnologias, em especial em projetos de elevada complexidade, estamos a falar de operadores de telecomunicações, temos a falar de empresas de seguros, onde os volumes de dados são enormes, não vou falar, obviamente, de temas de qualidade de dados, mas para terem uma ideia, pronto, isso, obviamente, na altura, marcou e marcou-nos bem, porque nós percebemos na altura, por exemplo,
numa empresa de um dos setores que eu referi, que nós tivemos um impacto brutal, ou seja, nós desenvolvemos um projeto de análise churn, utilizando técnicas de regressões logísticas. Com esses findings, obviamente, foram propostas algumas ações tipo, também dentro de uma framework de AI, e o retorno foi brutal em milhões e milhões de euros, ok? Tu sentiste que foi difícil para ti vender esta tipologia de soluções ao mercado naquele momento? As empresas percebiam o que é que vocês estavam a propor? Nós tivemos a sorte, Marcos, sorte, não sei se posso chamar sorte, mas tivemos a sorte de ter alguém do outro lado que também era muito conhecedor deste tipo de temas e da importância disto. Porque, portanto, era alguém que sabia o que queria. Mas, acima de tudo, era alguém que estava a atravessar por um problema. Eles estavam a perder imensos clientes, não sabiam exatamente, tinham alguma intuição do porquê, mas entre a intuição e depois ter um modelo, se quiseres, de inteligência artificial que te garante mais certeza, entre aspas, dentro das certezas que nós sabemos que estes modelos dão, do que é que pode estar a acontecer. E o que é interessante é que o modelo veio dar indicações que não estavam alinhadas com a intuição deles. Isso foi interessante porque, obviamente, se o modelo no final dá uma resposta que, no fundo, era aquilo que tu já estavas à espera, pronto. Mas isso foi interessante e, obviamente, tivemos a sorte de ter alguém muito conhecedor, que quando pegou no modelo, quando percebeu, obviamente, o impacto que aquilo podia ter e o que se podia fazer com aquele tipo de dados, modelo, de informação, se quiserem, de variáveis explicativas, desculpem o termo, do que estava a acontecer, pá, foi brutal, porque eles seguiram em frente e pouparam milhões e milhões, ou recuperaram milhões e milhões de euros. E isso foi interessante. Isso logo em 2003. Depois há ali uma situação em 2009 que nos marcou muito, e talvez até por isso também. Nós sempre tivemos a saúde, obviamente, e sempre tivemos na saúde uma atividade forte, e temos várias entidades de saúde que são nossos clientes. Mas há uma coisa que, por exemplo, ali em 2009, provavelmente muitos já esqueceram, pelo menos os mais novos, que aconteceu e que nós fomos desafiados, que é uma coisa chamada pandemia da gripe A. Quando acontece a gripe A, nós fomos desafiados, ainda numa altura em que pouco se falava da AI, ok? Mais uma vez é importante dizer isto, é que hoje em dia a AI é engraçado, é omnipresente, já faz parte do nosso background. Nós já pensamos, sem nos apercebermos, considerando que a AI existe, nem que seja para resolver um problema usando o ChatGPT ou por aí fora, mas na altura não era falado. E quando nós fomos desafiados em 2009, para criar um modelo, devido à pandemia da gripe A, que tentasse, de alguma forma, com algum grau de certeza, perceber onde é que ia haver maior incidência de casos, conselho a conselho, distrito a distrito, para garantir que nós, ou que o Ministério da Saúde, neste caso, conselho a conselho, distrito a distrito, tivesse os recursos suficientes e as respostas mais adequadas, sem falhas, isso para nós foi obviamente um projeto interessante, foi claramente aquela evidência que eu acho que há bocado até falámos antes da gravação, de que a inteligência artificial não é tecnologia, a inteligência artificial é para estar ao serviço do homem. Nós sentimos claramente como é que a inteligência artificial e com esses algoritmos nós conseguimos adequar respostas e aconteceu uma coisa engraçada, que foi todas as entidades de saúde portuguesas rapidamente alinharam-se connosco neste projeto. Foi muito fácil todos começarem a disponibilizar dados, foi muito rápido, não houve qualquer... Ou seja, no fundo quando as pessoas sentem, de facto, da importância da coisa, as pessoas mobilizam-se, as pessoas participam, as pessoas envolvem-se, e de facto foi interessante, porque nós, basicamente, esse modelo, basicamente, antecipava em dias onde é que iam haver mais incidências de casos de gripe A, as estruturas eram preparadas para dar resposta e nós vimos a inteligência artificial ao serviço do homem, neste caso ao serviço da saúde, numa pandemia, a dar um nível de resposta interessante. Eu estou a partir disto no tempo porque acho que é interessante. 2003, 2009... E eu estou certo, Marco, deixa-me só dizer que o Pedro tem já seguramente aqui um conjunto de temas relacionados com este tema aqui que tu estás precisamente a colocar. E ao longo dos tempos, depois o que é que aconteceu? Depois, ao longo dos tempos, obviamente, ao longo dos tempos fomos participando de diferentes projetos, em diferentes setores, uns mais comerciais, em setores mais, se quiserem, telecomunicações, energia e por aí fora. Mantivemos a nossa atividade na saúde. E eu diria que, honestamente, ali a partir de 2019, ali depois com alguma pausa, então aí nós entramos num outro mundo. Nós fomos desafiados por um dos maiores fundos do mundo de inovação, de nome Berkeley Skydeck, que está presente em São Francisco, que neste momento tem mais de 2 bilhões de dólares investidos em empresas de deep tech, tem mais de 300, 400 startups em empresas de deep tech. Nós somos desafiados por eles. Nós passamos a ser certificados para prestar serviços e colaborar com startups do fundo a desenvolver os produtos deles. E é aí que nós entramos, obviamente, em temas e em projetos que
super desafiantes nas mais diferentes áreas, não apenas saúde, mas também noutras áreas. E isso é interessante, no fundo. Nós somos uma empresa portuguesa que consegue ter uma presença em diferentes geografias, consegue trabalhar, obviamente, a partir de Portugal para diferentes geografias, e em projetos que são super desafiantes. Né? E temos a ver, para terem uma ideia, nós participamos às vezes em discussões fantásticas, como, por exemplo, Quantum Machine Learning. Recordo perfeitamente uma pessoa bem conhecida, que é o Mark Jackson, da Cambridge Quantum. Eles hoje em dia têm outro nome, porque há aquisições por aí fora. Ele está-me a explicar, ele é um tipo, por exemplo, doutorado em Física Teórica por Berkeley. Berkeley, as pessoas esquecem-se que tem carradas de prémios Nobel. É a terceira universidade de sempre, se não me engano, em número de prémios Nobel, e mantém o terceiro lugar empatado com Stanford nos últimos 40 anos. O Mark Jackson, por exemplo, explicar-me porque é que simulações de Monte Carlo com Quantum Machine Learning tinham muito melhores resultados do que a tecnologia atual. Eles fizeram um paper acerca disso, porque aparentemente eles conseguiram, com computação quântica, criar, e dentro da empresa dele, criar uma pequena aplicação que acertava todos os números aleatórios gerados para a tecnologia que nós conhecemos. Tu metes um Excel gerar um número aleatório, mas a aplicação Quantum deles vai adivinhar o número aleatório que o Excel vai gerar. Provando que não havia números aleatórios com a tecnologia atual e aplicando técnicas de Quantum Machine Learning com simulações de Monte Carlo ao mundo financeiro para otimização de carteiras com mais sucesso. No fundo, eu estou a dar este exemplo que pode parecer mais complexo para perceberem a que mundo é que nós tivemos acesso a partir de 2009. Obviamente, 2019, peço desculpa. Obviamente, a partir daí foi exponencial e os desafios são fantásticos. Quer dizer, nós, dentro da área da saúde, dentro de áreas mais comerciais, quiserem outras indústrias, nós temos participado em coisas que são fantásticas. É verdade. A saúde é onde nós sentimos que podemos ter mais impacto. É verdade. E foi por isso que nós acabámos por investir um bocadinho mais nestes últimos tempos na área da saúde. Marco, deixa-me interromper porque é uma das curiosidades, realmente é como o Marcos diz, eu tenho aqui já uma série de anotações, mas uma das curiosidades que eu tenho é que realmente vocês, nesse portfólio de negócios que acabaste de falar, a saúde, a Estelco, a energia, eu diria, se calhar falta aqui a parte agrícola, que hoje em alguns países como o Brasil onde a AI está a ferver muito, mas falta aqui só praticamente a educação daqueles que são os mais vibrantes e que mais necessitavam e que se calhar mais estão a ter o apoio e o investimento nesta área da AI. E a educação é uma área que quer eu, quer o Marcos, temos muito carinho, porque estamos envolvidos também. Alguma razão para você já equacionar? Qual é a tua ideia em relação a tens alguma, nesta tua experiência tão vasta que tens tido, porque a educação é uma coisa que nos preocupa um bocado e que já discutimos aqui, não muda há 500 anos, há 600 anos, não é? Mudou a plataforma onde eu faço a apresentação nas aulas, mas o resto é tudo igual. Alguma coisa aí na educação, porque é que vocês ainda não entraram? Foi uma questão de oportunidade? Foi uma opção estratégica? É uma das curiosidades que eu tenho. Ok, obrigado, Pedro. Então, vou começar para a agricultura. Nós, neste momento, nós temos a pensar em investir numa empresa food tech. Não é bem agricultura, mas é food tech, ok? E porquê, Pedro e Marcos? Como vocês bem sabem, temas de saúde, longevidade, estão associados a sistemas também a food systems e à alimentação. Certo. E cada vez mais nós, quando observamos as pessoas que atuam na saúde, na longevidade, cada vez, em especial aqueles nomes mais conhecidos, como as pessoas da Singularity, como Peter Diamandis ou Tony Robbins, nós vamos ouvi-los muitas das vezes a falar de saúde, longevidade e food system. Portanto, nós temos neste momento a analisar uma empresa na área food tech. Na área de educação, espero não... Marco, desculpa interromper-te antes de falar da educação, porque isto é muito interessante, porque falaste nessas pessoas e é muito curioso, porque há bocado falávamos também, eu sou o mais velho dos três, não é? E tem alguns problemas, mas também tem algumas vantagens. E eu sei que há muito tempo, ainda por cima o meu curso base é de Biologia, portanto estou a falar nos anos 80, a ideia que nos vendiam é de que nós íamos chegar a esta altura e estávamos todos a comer insetos, a comer... porquê? Porque não ia haver carne para todos, não ia haver peixe para todos. E eu acho que... Eu já li alguma coisa
do Peter Diamandis sobre isso. Claro que nós percebemos que a própria tecnologia ajudou, e agora com a AI, porque nós esquecemos que há pouco tempo, há 100 ou 100 e poucos anos, nós éramos um terço das pessoas que somos agora, não é? Portanto, realmente houve um crescimento da população, mas realmente esta parte desta área da alimentação foi uma parte que foi sempre acompanhando, e aquilo que se dizia que ia ser o desastre em termos de recursos alimentares não aconteceu. E a tecnologia tem muito a ver com isso, realmente, não é? Olha, eu assisto a coisas nessa área que me impressionam. Vou dar alguns nessa área da alimentação. Por exemplo, a empresa Foodtech que nós temos neste momento a pensar em investir conseguiu replicar com uma qualidade brutal, tipo, sei lá, salmão, atum e outras coisas. Isso mesmo. E aparentemente, ou seja, a vantagem de estar às vezes num fundo destes é só obrigado a sair da minha zona de conforto. Eu percebo pouco disso. Claro. Eu não comentei isso no princípio, mas a minha formação base é a licenciatura em Engenharia Informática, depois fiz um MBA por aí fora, mas portanto, quando estou a falar com pessoas da área de Foodtech, eu aprendo imenso quando tenho um pitch, que obviamente a seguir vou atrás. E quando eles me dizem, não, Marco, é muito difícil replicar os nutrientes, os micronutrientes e aquelas coisas todas muito difíceis, as calorias exatas, uma réplica perfeita, eles diziam que era muito difícil, que eles conseguiram e patentearam, ok? Eu fico a pensar, ok, muito bem, isso impressiona. Mas mais do que isso, Pedro, por exemplo, na área food, sei lá, nós temos neste momento empresas e temos soluções que também hoje em dia me impressionam menos, porque já fui ouvindo falar delas. Por exemplo, eu recordo-me bem de estar em 2021 ou 2022 nos Estados Unidos, com uma pessoa de Singapura que comentava, e alguém conhecido em Singapura, que comentava que alguns em Singapura havia um restaurante de frango em que os frangos eram criados em laboratório através de amostras de sangue. Eram clonados, eram criados no fungo. E nós chegámos a olhar para ele, tipo, então, mas o sabor disso é o mesmo? É perfeito, dizia ele. Mas mais recentemente, ainda mais impressionado fiquei com uma coisa que vou contar agora e que vou partilhar agora. Uma empresa investida pelo fundo Barclays Capital, onde nós temos, do qual faço parte, conseguiu patentear 2 moléculas. Uma que consegue adequar o cheiro ao que tu mais gostas, ou que a pessoa mais gosta, e uma consegue adequar o sabor que a pessoa mais gosta. Aparentemente, a patente da parte dos cheiros estava vendida já, portanto, eles criaram e venderam. A dos sabores ainda não estava. Mas comecei a pensar, mas basicamente o que está ali a falar, Marcos, é que tu podes comer um hambúrguer com sabor a lagosta. É isso que estás a falar, percebes? E uma pessoa começa a pensar assim, mas a minha área não é esta, a minha área não é esta, e ficamos a olhar para aquele tipo. Ou seja, é engraçado, quando nós estamos perante este tipo de fundos e estamos perante pessoas, obviamente, diferentes, com diferentes competências e por aí fora, e começamos a ver essas coisas, nós começamos a aprender imenso. Por exemplo, na área de edição genética, que é um tema diferente, eu peço desculpa por sair do tema. Há problemas na área de edição genética que as pessoas nem sequer pensam que existem, como, por exemplo, reações do sistema imunitário quando se está a tentar reprogramar à segunda, terceira vez. Sim. E há startups que estão a resolver isso. E que, quando conseguem resolver isso, o valor delas passa de 5 a 10 milhões para 100, 200 milhões. Ou seja, há muita coisa que nós aprendemos quando temos este fundo. Mas, voltando ao tema Marco, mas isso é um tema também muito interessante, porque a própria AlphaGo da DeepMind, não é? Do nosso amigo que foi agora o Prémio Nobel da Química, é tal coisa que eu acho também, falávamos antes de gravar, que é se vamos ter a capacidade, nós seres humanos, de nos colocar a nós no centro do processo, não é? Porque quando nós passamos para a genética, começamos a brincar com Deus, não é? E o AlphaFold, que identificou os 200 milhões de proteínas, não tanto a identificação, mas o modo como elas se dobram, que é isso que dá a especificidade à proteína, ele está a começá-lo, ou está a DeepMind a começar a utilizá-lo também na componente genética. E tu agora abordaste isso, e isso realmente é uma preocupação. Eu sei que hoje em dia, quando nós vemos, há muitas pessoas a morrer de cancro do pulmão que nunca fumaram. E a maior parte das vezes há uma mutação genética que está na base disso, não é? Eu quando digo a maior parte das vezes, digo acima de 90% das vezes, não é? E o resto é ambiente, mas é quase tudo mutação genética.
Mas nós começamos aí, eu não sei como é que tu vês isso, já que estás muito dentro, não é, dessas áreas que estão avançadas há uns anos. Isso não aumenta, perguntando-te mais diretamente, isto não aumenta o risco de, se isto for parar a mãos erradas, não aumenta o risco, somos nós, a humanidade, ao fim e ao cabo, não é? Pedro, questão fantástica. Eu vou dar um exemplo. Eu participei num evento de 5 dias da Singularity University nos Estados Unidos. E foi engraçado ouvir diferentes pessoas. Mas posso dizer que, no geral as pessoas consideravam que, apesar desse risco, o benefício que pode trazer à humanidade compensa. Obviamente que isso dá origem a discussões apaixonadas e por aí fora, tipo temas de privacidade, de ética na utilização dos dados, do que é que nós podemos fazer e por aí fora. Mas, em geral, é verdade que a Singularity, as pessoas da Singularity têm uma visão muito otimista. Isto vai nos ajudar a resolver problemas e há outras pessoas com uma visão um bocadinho diferente. O Harari, por exemplo, que escreve, é um homem bem conhecido, muitas vezes alerta para os riscos. É óbvio que é importante manter estas duas visões. O que é que eu acho? Eu acho que, apesar de tudo, os benefícios... Eu estou do lado das pessoas que consideram que os benefícios compensam algum risco de alguma coisa correr menos bem. Eu estou desse lado. Estou desse lado porquê, Pedro? Porque eu vejo, acima de tudo, os investidores preocupados em criar um impacto positivo. E, no final, isso pode parecer mal o que eu vou dizer agora, mas, no final, quem manda é quem tem dinheiro. Desculpem dizer-vos isto desta maneira tão à bruta. Mas é perfeitamente perceptível. E quando tu tens investidores, cada vez mais o que é que acontece? Cada vez mais o futuro acontece destes fundos de venture capital que colocam dinheiro. E cada vez mais se vê os tais LPs que o Marcos falava, LPs investidores, que o Marcos falava, cada vez mais vezes LPs, tipo, preocupados em criar impacto, preocupados em deixar algo de bom no mundo um dia que partirem, pronto, se quiserem, de forma diferente. Eu acho que, de alguma maneira, eu quero acreditar que isso vai garantir, de alguma forma, que o homem vai estar no centro. E há bocado até falávamos disso, uma das pessoas que fundou a OpenAI, que saiu para criar uma empresa que se vai dedicar a uma superinteligência. Ia-te perguntar isso agora mesmo, Marco. Estava precisamente aqui a tirar essa nota que era da superinteligência. Eu fui ver o projeto Safe Superintelligence do Ilya Sutskever. Não sei se é isso. É isso. Mas que nós falávamos em off no início, por acaso, para falarmos agora também um bocadinho disso. É isso. O que é que acontece? No fundo, ele levantou 2 bilhões de dólares só com essa ideia, o que só prova que, às vezes, ali nos Estados Unidos, e só prova que ele é uma pessoa influente. Ninguém colocava 2 bilhões de dólares nas mãos dele. Eu penso que é esse o número, Marcos, podes validar, mas ninguém colocava tanto dinheiro, mas foi um número brutal, independentemente disso, isso foram muitos dólares, ninguém colocava tantos dólares nas mãos dele, se não fosse alguém influente e que soubesse mais ou menos o que está a fazer. E de facto, um dos primeiros trabalhos que eles fazem é esse. É tipo, ok, uma super inteligente AI, por definição, será uma AI que é mais inteligente do que todos os humanos conjuntamente, que vai resolver problemas que nós nem sequer hoje em dia sabemos que existem, basicamente é isso. Mas obviamente depois entramos aqui naquela discussão, ok, e qual é que é o risco que isso pode trazer para a humanidade e para o homem? E o que é que eles fazem? Basicamente, os primeiros trabalhos começam por definir fronteiras, tipo, o que é que ela nunca vai fazer, por garantir que o homem está sempre salvaguardado. E é aí que, às vezes, acontece muita discussão. Mesmo entre eles nos Estados Unidos, há uns que dizem, por exemplo, a OpenAI, o Sam Altman, às vezes é atacado por estar, no fundo, a dedicar, ou seja, a investir menos nessa área, nessa componente de preservar o homem. Quando eles atacam-se, ou seja, de forma, mas quando eles falam da China, dizem sempre que a China nem quer saber disso. Portanto, há muita discussão agora à volta disso. Porque, em boa verdade, quer dizer, por um lado, os investidores querem garantir impacto, não querem estar associados a coisas más, mas ao mesmo tempo também querem rentabilidade, e as empresas, os CEOs são pressionados, e obviamente quanto mais estiveres preocupado com temas, tipo, se quiseres, de ética, de regulação, do que é que vai acontecer com o homem ou não, se calhar pode estar... Há recursos que estão a ser colocados e que estão outras coisas. Há muita discussão à volta disso. Claro. Mas eu acredito honestamente que até por essa iniciativa desse homem que saiu da OpenAI, que tínhamos falado há bocado em off, Marcos, de facto, eu vejo, de facto, nestas entidades que são apoiadas por investidores de referência, essa preocupação. Eu vejo essa preocupação e quero acreditar, Pedro,
que ela vai estar presente na hora da verdade. Agora é tal história. Pode escapar ao controle? Claro que pode. Há um tema que eu não respondi há bocado, Pedro, de educação. Que a educação colocaria, exatamente. E vou-te dar uma nota. Mas deixa-me só dizer, é que realmente isto é muito interessante, porque este tal senhor com o nome complicado, o Ilya Sulskayer, não sei se disse bem, não é? E ele está nos chamados nos Doomers, não é? Naqueles que têm, juntamente com o Prémio Nobel da Física, com o George Winton, não é? E eles estão naqueles que realmente têm uma perspectiva até, como é que eu ia dizer, pessimista, ao contrário do que tu tens, e eu confesso, eu também tenho, um otimista, mas eles têm uma perspectiva um bocado mais pessimista da IA, no sentido, se calhar admito, como ele tem essa perspectiva, que vai ter mais cuidado com, não é? Porque ele está com medo que isto se alaste. Agora, isto próprio, vamos lá ver, o que eu acho interessante, eu por acaso em algumas intervenções costumo falar disso, e desculpa só estar-me aqui a estender um bocado, que é o único sistema que no mundo que sobrou foi o sistema capitalista, não é? Não sobrou mais nada, não é? Portanto, pode ser de Estado como na China, ou pode ser privado, ou como na China, em Singapura, pode ser um bocadinho misto como no Japão, ou pode ser essencialmente privado como na Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Por aí fora. E, portanto, há um livro muito interessante, Repensar o Capitalismo, da Rebecca Anderson, que é uma senhora de Harvard, onde ela diz, efetivamente, foi o único sistema que ficou, mas que nós, com aquilo tudo que se está a passar neste momento, nós vamos ter que ter um novo capitalismo, não é? E esse novo capitalismo, eu acho que, estava a pensar, ouvindo o que estavas a dizer, que é, ao fim e ao cabo, quem manda é quem tem o dinheiro, não é? E eu digo assim, mas eu então, eu ainda fico menos seguro, para te ser sincero. Mas, por outra parte, estava-me a lembrar do livro dela e ela dizia, não, porque o próprio capitalista, o capitalismo, vai ter que evoluir para uma situação que sabes que para ganhares ou para rentabilizares mais o dinheiro, tu que investes, tu vais ter que seguir um outro caminho e pronto. E depois o resto não cabe aqui, desde participação aos trabalhadores, etc. Pronto, são outras histórias. E é interessante porque estavas a comentar isso e eu estava-me a lembrar que realmente há aqui uma série de fenómenos a acontecer ao mesmo tempo, não é? Mas pronto, mas a questão da educação para mim, pá, era uma coisa que eu estou mesmo curioso. Mas pegando esse tema ainda, Pedro, imagina o seguinte, hoje em dia, com a tecnologia de informação que existe, com as redes sociais, hoje em dia tudo é disseminado, ou seja, quando disse há bocado quem manda é quem tem o dinheiro, basicamente o que eu estou querendo dizer é que os investidores, obviamente, quando decidem investir mais, vamos imaginar, em saúde e menos em economia do espaço, ou mais em economia do espaço e menos em saúde, estão a influenciar o que vai acontecer. Vou dar um exemplo de uma coisa que vale o que vale. Vale o que vale porque eu não gostei muito na altura, mas é o que é. Houve ali uma altura que eu vi mais investimento a acontecer na economia do espaço do que na saúde. Pronto, não gostei muito, não mais me revejo, mas pronto, mas aconteceu. O que eu estou a dizer com isto é que, no fundo, onde se mete o dinheiro, é onde se vai fazer acontecer as coisas. Sinal. Mas hoje em dia também não nos podemos esquecer que um erro cometido, um investidor que aloca o capital à coisa errada, isso é rapidamente disseminado e obviamente, hoje em dia, a própria sociedade monitoriza e de alguma maneira vai controlando, entre aspas, também esta atividade, porque obviamente estes investidores não querem estar associados. Há aqui um equilíbrio, obviamente, que eu acho que vai acontecendo, mas vejo, objetivamente, Pedro, muitas pessoas, não vou dizer que sejam todas, mas vejo muitas pessoas preocupadas com o impacto que vão gerar. Que há riscos que pode escapar ao controle? Claro que sim, isso pode escapar tudo ao controle. O tema da educação, Pedro. Espera, deixa-me colocar aqui um parênteses só para finalizarmos este tema da educação, que era para a nossa audiência que nos está a ouvir, qual é a diferença entre esta superinteligência e a inteligência artificial, ou seja, generalista ou geral, a AGI. Ou seja, porque provavelmente aqui, numa superinteligência, estamos a falar de algo, Marco, nos diz há pouco, que é absolutamente muito acima daquilo que todo e qualquer ser humano, enquanto uma AGI, no fundo, é alguém que replica, digamos, um ser humano. Para quem nos está a ouvir, e porque este é um tema que nós neste momento estamos a falar, opa, a AGI já está aqui ou não está? Há quem diga que sim, há quem diga que vai demorar alguns anos, mas nós neste podcast estamos já a falar de uma superinteligência. Portanto, qual é aqui a diferença entre as duas para quem nos está a ouvir e que de repente, se calhar, não ouviu os conceitos ainda? Assim, basicamente, Marco, eu não gosto muito de chavões, mas até percebo que às vezes classificar de alguma maneira as coisas, porque é mais fácil também, obviamente, depois atuar com base nestas classificações.
existem essas classificações. Basicamente, hoje em dia, tens aquilo que se chama muito Narrow AI, que é, tipo, tu hoje em dia ainda tens que ser muito claro no objetivo, que às vezes até perde contexto. Bom, tem vindo a melhorar. Quantas pessoas é que interagiram com o chat GPT no passado ainda ficaram chateadas porque às vezes tinham que estar a repetir tudo, porque aquilo já estava perdido e por aí fora. Assim, a inteligência artificial hoje em dia ainda é um bocado narrow, mas a caminho do AGI que falavas. E o AGI basicamente é uma inteligência ao nível de um humano. É como se estivesses perante um humano. Basicamente é isso. Uma superinteligência, Marcos, é uma AI que, per si, é mais inteligente que todos os humanos do mundo conjuntamente. E, portanto, uma superinteligência, e é isso que este senhor, quando se dizer o nome também, portanto, saiu para criar, e basicamente é esse o objetivo dele, é como se tivesses numa AI uma inteligência que é superior a todos os humanos que são doutorados, todos os humanos que são mestrados, todos os humanos que são CEOs. É como se numa inteligência tivesses um político mais hábil que todos os políticos, um general mais hábil que todos os generais, um professor mais hábil que todos, percebe? É isso que nós estamos a falar. Eu quero aproveitar, Marco, no seguimento do que tu dizes, eu fiz aqui uma pequena pesquisa aqui em nosso real time, para precisamente perceber o que é que a OpenAI diz sobre isto, e nomeadamente o ChatGPT. E concretizando com um exemplo prático, ele diz, é uma inteligência artificial que cura doenças em minutos, que resolve problemas científicos que levariam séculos para os humanos a serem resolvidos, ou manipula estratégias sociais ou políticas de forma impossível para nós. Eu estava a dizer, é um general melhor que os generais, é um político. Aquela conversa é, exatamente. E, portanto, e que resolve problemas que nós nem sequer hoje em dia sabemos que existem. Ou seja, obviamente que tudo isto, isto é classificado destas formas, mas tudo isto vem para uma conversa até mais antiga de um homem influente da Singularity University, que é o Raymond Kurzweil. Novamente, nós esquecemos que o Kurzweil é o homem mais... eles formaram a Singularity University, ele e o Peter Diamandis, mas o Kurzweil é o homem que anda há anos a falar da singularidade. É verdade. Que é quando a AI, não precisa mesmo de nós para nada, autoprograma-se, autorrecria-se, clona-se, faz o que ela quer, basicamente é isso. A singularidade, no fundo, é o último passo. Né? Não vou falar de sentiente AI nessas coisas. Mas o homem está a falar, o Raymond Kurzweil fala da singularidade há anos e anos, e as pessoas esquecem-se que o Raymond Kurzweil, a maior parte das vezes acertou o que ia ser o futuro. Podemos dizer assim também, Marco, mas ele era diretor de inovação da Google, ele tinha acesso a informação e a recursos que pouca gente tem. Obviamente, quando tu tens acesso a recursos de milhões e milhões, podes fazer acontecer o futuro. Até se liga que aquela parte estávamos a falar há bocado, onde há o dinheiro, tu fazes acontecer o futuro. Mas a verdade é que o homem tem sido brilhante. Era um homem que, por exemplo, a Google permitia, por exemplo, que ele conversasse com o Bill Gates e por aí fora, que gostavam de o ouvir. É um homem que, de alguma maneira, foi influenciando um bocadinho e foi acertando o que vinha. Ele falou durante muito tempo na tal singularidade, que é quando a AI, de facto, ela própria já se cria ela própria já não precisa de nós, já ultrapassou tudo. E, portanto, voltando agora então para a área da educação, e agora vamos fecha parênteses. Ok. A educação. O que é que acontece? Nós, de facto, nunca investimos muito na área da educação, Pedro. É verdade. Não, mas recentemente, e isto é um desafio até ao vosso auditório, espero que o meu amigo não me mate. Há um amigo meu que está aí com uma ideia e eu basicamente até o alertei para o seguinte. Considerando que, por exemplo, a China e os Estados Unidos estão a fazer, que é, eles basicamente estão... A Europa, obviamente, há de fazer o mesmo, de certeza. A China e os Estados Unidos anunciaram programas de formação desde o jardim de escola em AI para as crianças. Ok? E a própria Estónia, acho que foi a Estónia. A Estónia e a Letónia também fizeram isso na Europa. São os dois. Normalmente eu acho que é a Estónia, Pedro. Eu espero não estar a cometer um erro. Eu acho que a Estónia tem, inclusivamente, tem ali uma região de menos regulação, né? Que ele tem um nome, em que é possível fazer mais e testar mais. Há uma região que eles criaram onde a regulação não é igual à regulação do resto do país e por aí fora. Certo. São zonas quase de regulação free. Okay. E eles são inteligentes nisso. E acho que Portugal devia aprender com isso. A Suécia está a fazer o mesmo. Não sabia disso. E Singapura. Até um país relativamente pequeno, mas conseguiram criar... Eu acho que é a Estónia, Pedro. Mas, claramente, Singapura e a Suécia estão a avançar por aí. E acho que Portugal devia pensar nisso. Se calhar podíamos criar aqui regiões em Portugal de menos regulação, onde pudéssemos testar algumas coisas.
Mas à parte disso, e não desviando do tema, portanto, a China e os Estados Unidos anunciaram programas de formação em AI para crianças desde o jardim de escola. A Europa, mais tarde ou mais cedo, vai avançar por aí. E eu acho, honestamente, que há aí um potencial brutal, há uma oportunidade brutal para quem se quiser posicionar aí. É verdade que, Pedro, quando colocaste a questão, estavas a falar mais ao nível mais, se calhar, mais à frente, mais avançado e por aí fora. Também quero ir aí, mas neste momento, Estados Unidos e China anunciaram que querem a formação em AI desde tenra idade. E a Europa vai avançar por aí e isso representa um mundo de oportunidades. Como criar programas de formação para crianças em AI. Plataformas que sejam giras, com boas interfaces, que sejam divertidas. Isso é um mundo de oportunidades que aí vem. E acredito que se a Europa tiver empresas europeias a fazer isso, vai preferir, obviamente, pode parecer mal o que eu estou a dizer, mas vai preferir, obviamente, à partida, uma coisa mais local. Noutras áreas, Pedro, vou partilhar uma conversa que tive interessante com pessoas de uma universidade que é relativamente conhecida aqui na Europa, que é o IMD na Suíça. O IMD na Suíça é uma boa universidade na área da gestão. É engraçado, quando perguntava a alguns dos responsáveis do IMD qual era o principal risco ou o que é que ele via como mais arriscado na área da educação e informação ao IMD, ele falava do LinkedIn, falava da Google, falava dessas plataformas. Basicamente era isso que ele dizia. No fundo, o que ele deixava a entender é que, de facto, plataformas como o LinkedIn, empresas como a Google, podem desromper, obviamente, o tema da educação. Eu acho que podem também, Pedro. Eu acho que podem também. Certo. Eu acho que podem também. Agora, eu acho, honestamente, e voltando atrás, eu prefiro focar na oportunidade que existe neste momento, que pode não ser uma oportunidade tão ao alcance dessas plataformas, porque o target são as crianças de jardim-escola. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, alguém pensar numa plataforma de educação em AI para crianças de jardim-escola, isso não está ao alcance dessas empresas. Certo. Marco, deixa-me dar aqui também, não querendo revelar nada, que ninguém, também não vou falar em nomes, mas isto é curioso, não é? Porque há um pai que eu acompanhei que foi o seguinte, que basicamente o filho dele disse assim, eu vou tirar o meu curso porque o meu pai quer que eu tire o curso. Não é? Portanto, eu vou, e ele era um excelente aluno, já não me lembro se foi para a Faculdade de Economia, okay, eu vou tirar. Agora, aquilo que eu vou trabalhar, eu vou aprender em 5 meses no YouTube. Eu não preciso de curso nenhum. Portanto, o acordo que ele fez com o pai, que eu acho que pai, eu vou tirar o curso para tu, aquela mentalidade, não é, para teres um emprego e tal, mas tu tens que chegar a um acordo comigo, que é, mas aquilo que eu vou fazer, eu vou aprender no YouTube. E quando eu falei, disse, claro que sim, acho que ele está a pensar bem e avança. Não sei o fim da história, não é? A história está a acontecer, não é? Vamos ver. Mas é curioso, não é? Portanto, são os próprios estudantes que sentem uma necessidade já de fazer as coisas de modo diferente, não é? O tema, Pedro, hoje em dia, eu vejo alguns professores, por exemplo, a discutirem temas do tipo, eu não deixo os meus alunos usar o chat GPT, ou... O tema hoje em dia é que os miúdos percebem, os miúdos hoje em dia, em especial aqueles mais preocupados, os que querem aprender, os que querem evoluir, percebem que têm muito mais fontes, têm muito mais formas de aprender. E querem aprender, de facto. Têm, obviamente, a escola, mas podem complementar e, às vezes, é o que é, às vezes até de forma mais interessante do que o professor que tem. E isso não tem mal. Eu acho que o tema não está nos miúdos quererem usar essas plataformas, esses meios, essas fontes que quiserem. Eu acho que se fosse professor, até honestamente, eu dizia meio a brincar, até um professor, se fosse professor até incentivava isso, mas também punha o chat GPT a avaliar os trabalhos do melhor para o pior. Certo. Porque certo. o tema, eu acho que um dos temas, e isto é muito, o que eu vou dizer agora, isto até é muito pessoal, não é? Eu acho que estas tecnologias da AI têm uma coisa interessante, que é, levam os miúdos a colocar questões. É uma coisa que os miúdos começam a perceber, que é, quanto melhores forem as questões, melhores serão as respostas. E eu acho que nestes últimos anos,
Isto que eu estou a dizer, obviamente, não é baseado em nenhum dado científico, é pura especulação. Mas nestes últimos anos, acho que nós que tínhamos redes sociais era muito respostas. Estas tecnologias da AI estão-nos a obrigar a fazer perguntas. Completamente. Eu não Conversas, sei, no fundo. eu não sei o que isto vai, não sei o que isto vai dar no futuro, mas parece-me que será uma coisa melhor nesse aspecto. Parece, mas não sei. Marco, não é, e desculpa interromper porque é muito curioso, não te dizia isso na tal conferência que eu estive, que é nós seres humanos, nós até aos 14 ou 15 anos, nós formamos a nossa forma de perguntar, isto é, as perguntas a partir dos 15 anos para a frente não evoluem nada. Portanto, nós ao adquirirmos esta metodologia, esta educação, esta curiosidade de fazer perguntas, e isso é até aos 13 a 15 anos, ou se não crias até ali, tu também não consegues, digamos, ser muito diferente dali para a frente. Portanto, é algo que nós realmente, quando falávamos ao bocado nesses países, estão a tirar... porque a AI, nomeadamente a generativa, realmente começa quase tudo pelas perguntas, pelos prontos. O que também um dado muito curioso, também isto que estavas a dizer, nos últimos anos, já não me lembro agora quantos, mas o vocabulário estava a decrescer de 20% a 30%. E finalmente em 2024 nota-se uma inversão das novas gerações. Elas começam a perceber que para ter um pronto, para eu colocar um pronto, para ter uma resposta menos dúbia, menos generalista, eu tenho que ter um vocabulário mais rico, não é? E eu acho isso bom, Pedro. Eu acho isso bom, no fundo. Eu acho isso bom. À parte de outras coisas que eu às vezes também brinco com alguns miúdos. Aliás, a apresentação da AI que mais me desafiou foi uma apresentação de AI que tive que fazer a miúdos de 17 anos. Claro. E eu brincava com eles, tipo, por causa das prompts e por aí fora, eu dizia a eles, olha, neste momento, nos Estados Unidos, um prompt engineer, que é... porque alguém me perguntava o que é que tu achas dos postos de trabalho, aquelas histórias que acontecem sempre. Certo. Sim, claro, algumas vão desaparecer, mas neste momento, nos Estados Unidos, um prompt engineer, que ninguém sabia o que era isso há umas dezenas de anos atrás, é paga centenas de milhares de dólares por ano. Um bom. Pois. Então lá vão os miúdos todos para a internet ver o que era um prompt engineer, porque eles obviamente ouviram o número e foram todos... Mas basicamente é isso, no fundo, eu acho que é interessante. As perguntas que nós colocamos basicamente definem o caminho, entre aspas, influenciam em grande medida o caminho que nós vamos seguir. E eu acho que esta tecnologia pode ser interessante nisso. Portanto, eu sou professor, no fundo, do ponto de vista da educação, para não desviar do tema, eu sou professor incentivado a isso. Mas também, honestamente, arranjava forma de usar também essa tecnologia para os avaliar. Eu tive um professor no técnico muito mauzinho, e concretamente na cadeira de inteligência artificial, o que ele fazia, ele tinha o programa de inteligência artificial para avaliar os trabalhos todos de inteligência artificial do melhor para o pior. E hierarquizavas. Ele já fazia isso, meu Deus, isto foi em 95. Portanto, se é justo, se não é justo, não sei, né? Porque era do melhor para o pior, não era se estava bom, se funcionava, era do melhor para o pior. E portanto, também era Eu queria passar por uma outra área, Pedro, mas não sei se na área da educação tens algo mais aqui a acrescentar. Eu queria aproveitar este salto que falamos deste impacto da AI na educação para falar, e uma vez, Marco, estás ligado à área do empreendedorismo, Venture Capital em particular, hoje fala-se muito no rise do AI Founder, não é? Ou seja, no fundo, a possibilidade que a pessoa tem de ter acesso à tecnologia, neste caso, low-code ou no-code, e desenvolver um MVP rapidamente, ir para o mercado e perceber se realmente a oferta pode ou não ter procura e gerar atração. A velocidade e o tempo que me dei a tua ideia, a concepção, a implementação é muito, muito curto. E por isso falamos hoje neste conceito, neste Rise do AI Founder. Como é que tu vês isto? Aliás, e já agora, eu vi um estudo, e estou-me agora a lembrar, por acaso coloquei esse estudo nos slides das aulas, precisamente para falar deste tema da AI, que está a diminuir o número de startups nos últimos anos, fundadas nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Portanto, houve um decréscimo de cerca de 30% no número de empresas que vão à procura de venture capital. O que é algo super interessante. Porquê? Porque sentem que, de facto, conseguem, com as ferramentas que elas hoje têm à disposição, ter uma capacidade e um conjunto de recursos que lhes permite, efetivamente, crescer sem propriamente necessitarem de capital externo para as ajudar a acelerar esse crescimento. Como é que tu vês esta realidade hoje, estando tu, de facto, em todas estas frentes? Como é que vês isto? Basicamente, Marcos, por exemplo, o mundo do Venture Capital, é verdade que, nestes últimos anos,
Vou dar um exemplo. Uma empresa bem conhecida que é a Klarna. Não sei se conhecem, um fintech, se quiserem. Claro. A Klarna, por exemplo, a Klarna há uns anos atrás tentou ir ao mercado, nestes últimos 2, 3 anos, numa certa altura, há uma avaliação, vamos imaginar, não sei se o número é correto, mas imaginem tipo a 45 milhões de dólares ou de euros. Por uma razão qualquer aquilo não correu bem, passado de uns meses, quase um ano, tentaram ir ao mercado outra vez e tiveram uma avaliação a 15 milhões, ou seja, no fundo, o acesso ao mercado de capitais, o acesso a financiamento, tornou-se muito mais difícil. E, portanto, também vimos muitas startups a não irem a jogo porque o acesso estava mais difícil, as condições eram mais difíceis. Portanto, aconteceu isso. Uma das coisas que aconteceu, Marcos, foi isso. O acesso ao capital tornou-se mais difícil, ou melhor, a condições diferentes. Outra coisa que aconteceu, e que tu disseste bem, que é o investimento necessário é menor, e, portanto, hoje em dia, com tecnologias de inteligência artificial e outras tecnologias, tu consegues desenvolver, tu consegues fazer acontecer com menos recursos ou com necessidade de menos recursos. E, portanto, eu não sei se no estudo que tu viste, Marco, isso juntava depois também, misturava Venture Capital com Business Angels e pequenos investidores. Referia essencialmente nestas primeiras fases, ou seja, pré-seed e seed, ou seja, nestas fases iniciais de validação do Product Market Fit, essencialmente. Ok. Eu vejo muitas startups à procura de Angels e não de Venture Capital, ok? Vejo muitas à procura de Angels. E, porque provavelmente as necessidades de capital que eles têm, para isso chega, percebes, Marcos? Mas a verdade é essa, independentemente de tudo, as necessidades de capital, ou seja, o capital tornou-se mais caro e as necessidades diminuíram porque a tecnologia o permite. E, portanto, se o capital se tornou um bocadinho mais caro e as necessidades de investimento diminuíram porque a tecnologia garante e permite isso, é normal que eles, se calhar, passem a ir mais tarde à procura de investimento, percebes? É normal. Mas continua, é assim, mas em boa verdade, nós continuamos, por exemplo, no fundo no qual eu estou envolvido, que é o fundo Barclays Cadec, nós recebemos milhares de candidaturas a cada 6 meses. De todo o mundo, já agora. O fundo Barclays Cadec investe em empresas de todo o mundo. Não tem que ser americanas. E, portanto, nos Estados Unidos, nós recebemos cerca de 2.500 a 3.000 empresas a cada 6 meses, para se investir em cerca de 20. E aqui na Europa e Milão, mas 1.500, mas muitas são as mesmas. O que é que eles fazem? Às vezes eles tentam concorrer aos dois lados, tipo, entram por Milão para tentarem ir a... Eu percebo, é inteligente. Não é? Portanto, empresas distintas, não sei em concreto, mas vamos imaginar que são 3.000 a cada 6 meses. Mas ainda temos esse número. Ainda são muitas empresas para serem investidas 20 a cada 6 meses. Agora, é verdade o que estás a dizer. Hoje em dia, os próprios advisors, nós, por exemplo, o fundo Barclays Cadec é engraçado, porque nós somos advisors, participamos dos pitches, nos comitês de investimento, mas quando as empresas são investidas, a coisa inverte. As 20 empresas que são selecionadas como investidas são elas que vão escolher entre todos os advisors quem é que querem como key advisor. E isso é interessante, gera alguma competição. Sem dúvida. E portanto, isto para dizer o quê? Depois, quando tu és key advisor, ou meramente advisor de uma startup, tu próprio vais alertando a startup para isso. Olha, vê lá os investimentos que tens previsto, se calhar podes hoje em dia, com a tecnologia que existe, fazê-lo de maneira diferente. No fundo, Marcos, e estou-me aqui a repetir, a tecnologia hoje em dia permite fazer mais coisas com menos recursos e, portanto, menos necessidade de investimento. E houve aqui um período agora nos últimos anos que o capital se tornou mais caro, as condições. E se olharmos para a Europa, então, eu vi às vezes alguns fundos de venture capital europeus colocarem condições, os term sheets e aquelas coisas todas que vêm específicas aqui do venture capital. Como se olhava para aquilo e dizia, meu Deus, eu se fosse founder, eu não aceitava isto. Exatamente. Ou seja, e há uma grande diferença, e infelizmente há uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa nisso. Infelizmente. Como é que surge então aqui a Nimble Ventures, dentro disto, este investimento na Fountain Live? Chegamos à saúde. Basicamente, a Nimble Ventures surge um bocado, Marcos, dessa necessidade. O que é que acontece? Nós trabalhamos nestas áreas de AI, data, há anos e anos. Nós começámos a ficar mais postos ao mercado americano, às startups americanas, mas não só, também europeias, porque o fundo depois veio para a Europa, está em Milão, está na Suécia e por aí fora. Nós começámos a interagir com empreendedores brilhantes. Nós começámos a interagir com pessoas que tinham ideias fantásticas, que queriam cada vez mais emperrar os limites da ciência, Deep Tech, em resumo,
E percebemos, ok, se calhar, que é pela nossa idade, não queria falar de idade, mas se calhar nós podemos fazer mais. Se calhar nós podemos usar o conhecimento, o capital, o networking que acumulámos ao longo dos anos para apoiar estes homens. Para apoiar estes homens que de alguma maneira querem definir o futuro. E nasce quase como uma responsabilidade. Achámos que tínhamos essa responsabilidade. É com um sentido de responsabilidade que isto nasce. E quando vimos uma Fountain Life, que foi o nosso primeiro investimento, e a empresa de foodtech a partir da será o segundo, mas quando vimos a Fountain Life, que é o nosso primeiro investimento, liderada por homens como Peter Diamandis, o Tony Robbins, que são pessoas conhecidas na área, a parte disso, mas mais do que isso, quando percebemos a visão que eles têm, quando percebemos que eles querem repensar e estão a repensar toda a medicina, uma medicina de reação para uma medicina de prevenção, uma medicina que atua só quando há o sintoma, diagnostica e trata, mas para uma medicina que prevê, né? Quando nós começamos a perceber isto, que eles estão preocupados em aumentar a longevidade, em garantir que os humanos vivem mais anos, mas com qualidade de vida, com um sistema completamente pensado desde a origem para a prevenção e não um sistema como todos os que existem quase hoje em dia, que são pensados para a reação. E quando começamos a ver depois coisas na prática, como por exemplo tecnologias da AI já aprovadas a serem utilizadas, por exemplo, para despistar vários tipos de cancros, temas na área da genética que eles estão a usar, e por aí fora. Quando começamos a ver isto, e quando começamos a perceber que se calhar nós entramos no espaço Fountain Live e em 2 horas ou 3 temos 50 ou 60 tipos de cancros despistados, e por aí fora, muito antes de um médico conseguir ver um sinal. Porque às vezes o que acontece no nosso corpo é que sinais dispersos, isolados, ao olho humano, escapam-nos. Uma tecnologia desta não escapa. Quando começamos a ver isto, quando começamos a ver vários americanos a dizerem, ok, esta experiência foi fantástica, esta experiência salvou uma vida, isto está no site deles. E portanto, nós dissemos, não, nós queremos participar neste futuro. Nós queremos participar num futuro em que os humanos vão viver mais anos com qualidade de vida. E a Fountain Life é um bocadinho por isso. É engraçado. O Tony Robbins diz uma frase que eu acho que é brilhante, mas ele é muito bom nisso, ele é muito bom comunicar. Ele diz uma coisa que é brilhante, que é, um homem saudável tem 1000 desejos, um homem doente só tem um. Quer ficar saudável. E portanto, é engraçado. Portanto, a Fountain Life, claramente, até tem um cariz tecnológico forte, não é? É muito de base AI, é muito... Por exemplo, uma coisa engraçada, já que falamos na área da saúde, há terapias genéticas aprovadas para a FDA americana neste momento. Há uma terapia genética, por exemplo, aprovada para a FDA para tratar um tipo de leucemia. Quando é que a Europa vai aprovar uma terapia de edição genética? É difícil. Essa é uma questão. Ou seja, isso nós, mais tarde ou mais cedo, sim, acho que isso vai acontecer. Marco, mas isso levanta outra questão, que é, eu trabalhei muitos anos numa empresa das maiores farmacêuticas do mundo, trabalhei na parte do diagnóstico e nós sabemos como é que a indústria farmacêutica atua, não é? E eu acho que ela se está a sentir neste momento fortemente ameaçada, não é? Por um lado, realmente há esta questão da longevidade, nós esquecemos, mesmo nós, a organizar a nossa vida, nós estamos aqui os três, vocês dois são mais novos, mas vocês facilmente chegarão até aos 100 anos. Os nossos filhos ultrapassaram os 100 anos com alguma naturalidade. E nós não temos a nossa vida programada para este espaço, não é? Além disso. E curiosamente, é como tu dizias, e vamos viver mais tempo gastando menos dinheiro, não é? Daí eu digo muitas vezes nesta área da saúde, eu não sei se vale a pena abrir mais urgências hospitalares, porque só os Estados Unidos, até 2030, quer poupar 200 bi só com a domiciliação de alguns serviços de saúde. Porque o grande custo do hospital é o custo hoteleiro, é o custo dos serviços que depois tens que prestar, não é? A SWORD vem resolver muito esse problema também, não é? Ou seja, da libertação da dor das pessoas, mas de forma descentralizada, digamos, não é? Exatamente, da descentralização, que ao fim e ao cabo é aquilo que incomoda nas criptomoedas. Não vamos discutir, mas o que incomoda nas criptomoedas é que aquilo não há uma democratização do dinheiro, há uma descentralização do dinheiro. E isto é, acabou, não há um Banco Central Europeu, não há uma Reserva Federal Americana a poder. E aqui é um bocado isso, aqui isto que o Marco estava a dizer,
Esta coisa quando o Peter Diamandis, por exemplo, fala na Golden Hour e tem a questão de dizer tu tens 1 hora dourada por dia, faz isto das 6 às 7 da manhã ou das 5 às 6, mas olha para a tua questão, para a meditação por causa da questão mental, tu agradeces, estás vivo, tu fazes o teu exercício, tu escreves todos os dias, não é? Como ele diz nesse Golden Hour, tira dessa hora 10 minutos para escreveres, não é necessariamente um diário, mas sei lá, amanhã posso escrever na experiência que tive com este podcast, não é? E esta, portanto, se calhar vamos gastar menos dinheiro, mas qual é a minha questão? Como é que, não sei se tens, não é, ideia tens seguramente, mas já tens alguma experiência, porque é uma curiosidade grande que eu tenho, que nós estamos a falar numa indústria, não é, que seguiram às armas, deve estar aí, não é? Dentro das indústrias legais, digamos. Deve estar no top 3 seguramente. Como é que eles vão reagir? Elas estão-se a adaptar? Porque nós vemos que são indústrias mais pequeninas, muitas vezes, que vão por exemplo, a qualidade e a quantidade de suplementos que a Photon Life tem, não é? É uma coisa, a quantidade de parâmetros que tu tiras uma gotinha de sangue ou tiras um bocado de sangue e tu tens centralizado a quantidade de parâmetros que aquilo dá. Estão preparadas a indústria farmacêutica ou vamos ter aqui uma guerra também, digamos, económica? Duas coisas, Pedro. Eu vou começar, antes de responder à questão, vou começar a comentar a história do Peter Diamandis e partilhar uma experiência pessoal que tivemos com ele. De facto, ele diz isto tudo, ele é para isto tudo, mas recordo perfeitamente estarem para aí umas 100 pessoas na sala, que eu alertar para a importância do meditar e disso tudo, e dormir muitas horas, e ele perguntou à sala quem é que fazia aquilo, e a maior parte da malta que lá estava foi ninguém. Não faz, ele ficou a olhar para nós e tipo, uau, vocês são idiotas, basicamente foi isso, mas pronto. A verdade é que a maior parte estavam na sala, dormiam poucas horas, dedicavam muito tempo ao trabalho, e eu alertava, vocês não o podem fazer. São à parte. Mas voltando ao tema, o que é que acontece, Pedro? Obviamente que tu tens cada vez mais tecnologia de AI. Ou seja, muitas das empresas que foram investidas no nosso fundo nestes últimos anos foram empresas que, na realidade, são plataformas para criar, se quiseres, novos medicamentos. Ou seja, tu começas a ver a indústria financeira, e depois, obviamente, a indústria financeira chega lá e adquires, né? Tu começas a ver, na prática, tipo, tecnologias a simularem, até com computação quântica. Isso existe. Eu volto a dizer, eles mudaram de nome, mas se procurarem por Cambridge Quantum, chegam lá. Eles têm já use cases de criação de medicamentos recorrendo a técnicas de quantum machine learning. Portanto, obviamente, o que é que vai acontecer? Eu acredito que o que vai acontecer no futuro é uma coisa interessante, que é um medicamento hiper-personalizado, que é com base na tua genética, com base no teu AI, com base nos teus dados e com base em técnicas de AI, tu vais ter um medicamento hiper-personalizado. É para ti só. És irrepetível e é para ti só. E eu acho que isso pode dar até novos revenue streams. Eu espero que não aconteça uma saúde a duas velocidades, que é uma saúde para o homem médio e genérica, que é, no fundo, o medicamento atual, e uma saúde para o que pode pagar, hiper-personalizada, criada à medida para ele. Mas isso vai acontecer. Ou seja, uma saúde criada à medida para o homem, isso vai acontecer. Se vai ser de acesso global, eu espero que sim. Essa malta da Singularity University é isso que também tenta. Peter Diamandis está sempre a falar da democratização. E é a mesma coisa que é verdade. A verdade é que os custos têm que ir exponencialmente. Uma sequenciação genética custava há 30, 40 anos milhões e milhões de dólares, os custa dezenas de dólares. E o que eles dizem é que vai para cêntimos. Portanto, e foi a CRISPR, que foi uma empresa desta área tecnológica, que veio revolucionar e democratizar isso. Tu hoje tens a sequência do teu DNA por $100 ou $99. É uma coisa incrível. CRISPR nasce de uma prémio Nobel da Química de Berkeley. Não sei se... Não sabia. Disso. Foi criada por ela a técnica. Não foi só... É a prémio Nobel de Química de Berkeley. Mas ela revolucionou completamente esta área da genética, não é? Nós temos carregadas de empresas no fundo à volta disso, pronto, como ela dava aulas e por fora, portanto, por aí fora. Mas para dizer o seguinte, para dizer que eu acho que o que vai acontecer, a indústria farmacêutica, eu acho que o que é engraçado é uma coisa diferente. A indústria farmacêutica provavelmente não esperava ver empresas, que são hoje em dia as empresas mais ricas do mundo, nas áreas das tecnologias, entrarem na saúde. Não esperava pessoas que são dos mais ricos do mundo, como o Bill Gates e por aí fora, a entrarem na área da saúde, porque essas pessoas estão preocupadas, de facto, em deixar o mundo com impacto.
E isso nota-se. Nós sentimos isso. É por isso que eu ainda acredito na bondade destas coisas todas. Porque são pessoas que querem deixar isto com impacto. Mas antevês uma indústria farmacêutica que, basicamente, por aquilo que vou vendo, pelos investimentos que fazem, ou seja através da aquisição destas startups que nascem com estas plataformas de criação de medicamentos, seja por investimentos internos, e o caminho é de uma hiperpersonalização do medicamento com estas tecnologias. Isso pode dar outros revenue streams. Como é que vai ser no futuro? Agora é pura especulação outra vez, e às vezes é interessante fazer estes exercícios. Será que no futuro arriscamos a que cada pessoa tenha um preço para aquele medicamento que é feito só para ele? Arriscamos, eu não sei se isso vai acontecer, mas arriscamos. Sim. Depois temos as regulações, as coisas todas, mas não sei o que acontecer. Mas eles vão ter que entrar por aí, porque é isso que nós, é isso que nós, enquanto humanos, havendo essa possibilidade, vamos querer. E vamos exigir aos governos, e vamos exigir aos Estados e aos Ministérios da Saúde. Nós vamos exigir isso. Nós vamos exigir que um sistema que não trate tudo, que não esteja definido e preparado para tratar um doente, mas sim um sistema que nos garanta que continuamos saudáveis, sem necessidade de ir a um hospital. Aí entram os suplementos, mas em caso de necessidade de medicamentos também entra essa hiperpersonalização. Nesta questão toda, o meu único receio é que a indústria, portanto, acredito mais no outro caminho que estás a dizer, até das pessoas que querem criar impacto. O meu receio é um bocadinho o que aconteceu com a Kodak, né? Que a indústria farmacêutica compra uma startup que tem algo de inovador para matar isso e para continuar a vender o seu fármaco que lhe dá um retorno de tal. É o receio. Mas eles têm um problema, Pedro. Eles têm magnatas no mundo de sistemas de informação com dinheiro a ser investido. E esse é o problema deles. É que de um momento para o outro tens Bill Gates, tens várias pessoas do mundo de sistemas de informação que de facto ganharam muito dinheiro. E que estão mais atentos agora. É entrar no mundo da saúde. E portanto, se eles, de um momento para o outro, se eles não perceberem que estas... o exemplo da Google que deu há bocado, que deste há bocado, da Alpha, está a entrar na área da saúde. E é uma das maiores empresas do mundo, está a entrar na área da saúde. E as farmacêuticas têm que estar atentas a isso, porque o next step ninguém sabe qual vai ser. Eles vieram dizer que terão, alguém veio dizer, da área da tecnologia, que terão quase todas as doenças resolvidas daqui a 10 anos. E não foi uma pessoa da indústria farmacêutica. Portanto, a Amazon também já tem serviços na área da saúde, por exemplo. Sim, portanto, no fundo foi o Denis Hassabis, acho eu que disse isso há pouco tempo, não é? Eu não me recordo o nome da pessoa, Pedro. Uma entrevista que ele deu agora, e ele disse isso, que acha que em 10 anos podemos resolver a maior parte das doenças conhecidas. Foi do DeepMind. Foi do DeepMind o Hassabis. Vocês são da área do marketing, isso leva a um tema que há um paper brutal com umas dezenas de anos que é a miopia de marketing, né? A miopia de marketing define qual é que é o teu negócio, qual é a tua fronteira por aí fora, ou aborda esse tipo de tema, é que de um momento para o outro essas empresas estão a ter a competição vinda de empresas como a Google. Portanto, compreendo. Eu diria que eles têm que ter, eu diria que se estivesse à frente, eu sou CEO de uma farmacêutica, e eles de certeza que são pessoas bem formadas, que tiveram nas melhores universidades do mundo, estão atentos a isso. E portanto, eu diria, Pedro, que que a indústria farmacêutica tem aqui, obviamente, desafios, mas tem um potencial de competição como nunca teve. Enquanto estava a falar nisto de farmacêutica, estava a recordar do exemplo da Kodak que deste. Por exemplo, a Fujifilm fez uma coisa fantástica. A Fujifilm, que é uma coisa menos conhecida, se calhar é menos conhecido, o que é que eles fizeram? Entraram no mundo dos cosméticos. Nós somos bons em imagem, entraram no mundo dos cosméticos. Claro. Alguém algum dia imaginava que uma empresa de fotografias ia entrar no mundo dos cosméticos, que a experiência que tinha? Eu pelo menos não imaginava. Eu pelo menos não imaginava. Tem equipamentos muito bons. Sim, porque são bons em imagem. No fundo, certo. Ou seja, no fundo, hoje em dia, exatamente, o mercado, as fronteiras, ou seja, o que é que está a acontecer? A inteligência artificial vai mandar abaixo mais barreiras. Certo. O que é o meu mercado, o que é o teu mercado com técnicas de AI, percebes? É isso que vai acontecer. Marcos, eu sei que nós já ultrapassamos. Estamos, exatamente, estamos já no segundo prolongamento. Mas há uma pergunta que vou ter que fazer ao Marco, porque ele já referiu 2 ou 3 vezes aqui, e é uma coisa que eu não domino bem, conheço só de ler,
mas que tu já falaste várias vezes nesta questão desta parte até que falaste do machine learning quantum, a parte desta área da física, que é a física quântica, que já vem há muitos anos, que eu sou um apaixonado, mas o Marco já sabe isso, que é, e porque é esta minha curiosidade? Porque eu defendo que mesmo uma superinteligência ou uma inteligência artificial geral vai ter sempre um problema para se igualar, consegue igualar-se, ultrapassar o ser humano na sua componente racional. Porque é a única informação que nós temos cá dentro que é digital. As emoções, os sentimentos e a intuição são analógicas, não é? Não é possível criar frames. E, portanto, durante muitos anos que eu estudo esta questão da inteligência artificial, eu sempre transmiti isso em todo o lado. Mas quanto mais conheço os fundamentos que estão por trás da física quântica, de tudo isso, de poder ter o mesmo eletrão nos Estados Unidos e aqui ele está na mesma posição, que é uma coisa, e daí até replicar algumas coisas que nós chamamos de intuição, eu hoje tenho essa dúvida, eu gostava muito de saber a tua opinião. Eu hoje tenho essa dúvida que é, será que se nós chegarmos à computação quântica, nós vamos ter algo que pode chegar digamos, perto daquilo que é o meu inconsciente, mimetizar mais as minhas emoções e a minha intuição, que é uma coisa que eu hoje estou absolutamente seguro que não, que é impossível, dentro do contexto atual, mas com a parte da física quântica, da computação quântica, eu começo a levantar as dúvidas se chegarmos aí, se realmente não vai ser possível isso. Há várias coisas interessantes, Pedro, na pergunta. A primeira é a consciência. Nós ainda hoje não temos absolutamente claro o que é isto da consciência. O que é fantástico, né? Portanto, ainda há muita discussão à volta do que é a consciência. E, cada um de nós tem uma opinião, mas ainda há muita discussão à volta disso. O tema do quântico e da física quântica, que em boa verdade explica muito do nosso universo e por aí fora, no fundo, eu estou tentado em dizer que sim, que vai ser uma inteligência artificial com sentimentos, que vai ser uma inteligência artificial com emoções. Estou tentado em dizer que sim. Porque em boa verdade, a física quântica cria aquele espaço de incerteza, né? Que é muito humano, né? E a física quântica, obviamente, e a computação quântica e aplicar isto, a inteligência artificial à quântica, é um mundo. Eu costumo dizer, quer dizer, é tal história, Pedro. Às vezes digo o seguinte, que é, por exemplo, uma árvore de decisão, que é uma técnica de AI. Com a computação atual, os homens que trabalham nelas têm que dar um nível de profundidade e definir isto vai até aqui, porque senão arrebentávamos com o processamento todo. Não processa mais que aqui. Com uma computação quântica não há limite. Ou teoricamente não há limite. Portanto, quando temos a falar de uma coisa que teoricamente não tem limites, qual é que é a resposta que eu consigo dar? Eu acredito que sim, mas não sei. Mas estamos a falar de uma inteligência artificial que tem limites com o processamento atual, para uma inteligência artificial que não vai ter limite, teoricamente vai ser infinito. O que é que isso significa? Acho que ninguém sabe. Não. Muito bem, respondido. Obrigado e obrigado. Eu acho que podemos dizer que terminamos da melhor forma, falando da Sentient AI, ou seja, acho que não haveria melhor forma de terminar, porque exatamente a última questão ia ser sobre o futuro e qual é que é o futuro. E acho que, na verdade, acabamos por, no fundo, especular um pouco sobre aquilo que poderá ser com os dados que nós hoje temos. Marco, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nós tivemos aqui uma abordagem muito 360 nas mais diversas áreas, e muito recheada de muito conteúdo. Eu estou certo, com bastante certeza, quem nos vai ver ou ouvir, que seguramente irá retirar daqui muitos insights e muitos nuggets para refletir, pensar e portanto é isso. Marco, muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Obrigado pela disponibilidade. Para quem nos estiver a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir quer no YouTube, quer também na nossa página do LinkedIn, e teremos também mais episódios em breve. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro. Decoding AI.